que bom. Mateus capítulo 7, nós vamos ler hoje do verso 13 até o verso 23. Nós vamos ver uma porção hoje um pouquinho maior, mas nada muito além. O que eu peço só é a sua atenção, por favor, para que você não se deixe levar aí por outros pensamentos. Sei que meus irmãos palmeirenses estão tanto quanto agitados, porque daqui a pouco a gente comemora mais um título, mas essa não é a hora disso, né? Pois é, o Alexandre está com a Sandrinha em recuperação, aí eu sempre me sinto meio solitário em relação aos palmeirenses, né? E aí a gente tem que orar para chegar a alguns mais e para outros se assumirem talvez palmeirenses, né? Enfim, muito bem. Mateus 7, verso 13 ao verso 23. Se você achou, diz aí, achei. Alguém procurando ou precisando de ajuda? Não? Então diz assim a palavra do Senhor para nós. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção, apesar de mim aqui ministrando ao coração dos meus irmãos, mas que o Senhor fale por graça e por misericórdia, Pai. Que cada coração disposto e empenhado em ouvir a Tua voz tenha a convicção de estarem seguindo as Tuas direções ou ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Nós somos povo do Senhor diante da palavra que é também do Senhor. Por isso, encontre o nosso coração aberto e disposto a ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês sabem que eu vivi muito tempo no interior, depois fui para Mauá, que não deixa de ser tão interior assim, até que quando eu casei, mudei na verdade para São Paulo com a Lê, mas mesmo morando em Mauá, eu pastoreei por 4 anos, enquanto seminarista, uma igreja no Bom Retiro. Então, as minhas andanças, e eu arrisco dizer que eu conheço mais São Paulo do que muitos lugares de Mauá propriamente dito. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que não tinha lá, mas aqui eu via o tempo todo, é ver a galera que mora em São Paulo, anda por São Paulo, trabalha, tem o seu lazer, tudo por aqui, vive sua vida literalmente toda na cidade de São Paulo. Por mais que conheçam os caminhos, por mais que saibam bem para onde estão indo, por mais que façam um caminho praticamente todo dia, ainda assim eu via os meus amigos, as pessoas próximas, o tempo todo andando com GPS. E aquilo não entrava na minha cabeça. Por que alguém que faz o mesmo trajeto todo dia vai usar GPS todo dia para andar na cidade? E isso não fazia sentido para mim até que eu comecei a andar de carro pela cidade de São Paulo. E aí parece que abriu um negócio na minha cabeça para entender por que a gente usa o GPS o tempo todo. Porque, meus irmãos, uma cidade como a nossa você sabe muito bem que basta um acidente, basta um carro quebrado, basta um sinal, um farol que quebre no meio do caminho,
para aquilo que deveria ser um ritmo normal da cidade, que já é caótica, virá um caos absoluto. E essa semana agora, eu fui para um compromisso lá no Brás na terça-feira, e aí eu peguei aqui, saí com o carro, coloquei o GPS, entrei na radial e eu perdi uma ruazinha. Tem uma ruazinha que entra aqui para Vila Matilde, que corta um caminho grande lá para o sentido Brás. Eu não vi, distraído ali no trânsito, e segui reto pela radial. O trajeto que eu ia gastar 32 minutos, me custou 1h20 para chegar na região do Brás. Tudo porque eu deixei de olhar o GPS. Fui ali pelo caminho de sempre, que para mim estava muito mais que certo. E o resultado foi eu ter que pagar por um constrangimento gigante de chegar num compromisso seu extremamente atrasado, fora a raiva de ficar parado quase 1h20 nessa radial aqui. Parece que Jesus voltou e o Tatuapé não chegou ainda em dia de trânsito, né? É um negócio maluco. Então, quando a gente está antenado naquilo que está acontecendo, que o GPS está oferecendo, as rotas que a gente precisa tomar, a gente anda talvez um pouco menos, ou pelo menos em menos tempo, em um lugar que provavelmente a gente andaria todo dia, mas agora com os perigos que o caminho oferece para a gente. Antenados nas rotas que a gente precisa mudar, sabendo um pouco do que é que está esperando ali na frente, e principalmente tendo a oportunidade de não ficar errando durante o nosso trajeto. E alguém disse já alguma vez que bem que podia existir um GPS para a nossa vida com Deus. Um GPS no sentido de que quando as situações se colocarem na nossa frente, a gente pudesse abrir o aplicativo, fazer uma leitura daquilo que está diante de nós, e ter ali meio que um negócio meio Waze divino, Anjos Maps, né? Algum negócio desse tipo para facilitar o nosso trajeto. E na verdade seria muito bom mesmo que tivesse, porque convenhamos que existem situações que a gente não necessariamente encontra aquele famoso texto prova. E o que é isso? Texto prova mais nada é do que um versículo que diga claramente sim ou não sobre alguma coisa. A gente encontra áreas que a Bíblia não viu ou não preveu as situações anteriormente. Um exemplo disso. Qual é o texto bíblico que orienta a gente quantas horas a gente tem que gastar ou não no Instagram por dia? Qual é o texto bíblico que vai dizer não jogarás GTA no Xbox ou no PlayStation 5? Existe um texto bíblico assim? Não tem. Deixarás desse negócio de não tomar café e começarás a tomar o que realmente é bom na vida. Seria bom que tivesse. Não temos. Existem situações em que os autores bíblicos não faziam ideia que ia acontecer. Mas a Bíblia é clara e ampla para a gente, nos princípios que são nos dados, para que a gente aprenda como a gente deve viver, mesmo com aquilo que possa parecer desconhecido para a gente. Apesar de a Bíblia não dizer claramente, não ficarás mais do que 30 minutos no Instagram, você sabe muito bem que a Bíblia orienta a você a respeito do seu tempo. Um tempo para as coisas, um tempo de qualidade no seu relacionamento com Deus, um tempo para a sua família. Você não precisa de muito esforço intelectual para entender que para você cumprir e honrar a Deus com o seu tempo, você vai precisar abrir mão de outras coisas. Você sabe bem que existem algumas áreas que não estão prescritas. Por exemplo, você não encontra na Bíblia algum texto que diga não assistirás pornografia. Você não encontra um texto bíblico dizendo não fumarás um baseado de maconha. Mas você deve fazer essas coisas? Você encontra princípios suficientes para fazer você fugir de tudo isso? Encontramos, simples assim. Então, ainda que não exista um GPS que diga para a gente, naquele momento, como lidar exatamente com aquela situação, ao mesmo tempo isso joga luz a respeito da nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, de estarem tão firmes e tão apegados à palavra do nosso Senhor, para seguirmos os passos do nosso Mestre, de uma forma em que os princípios que Ele ensinou para a gente sejam o suficiente para a gente aprender a viver a nossa vida, tomar as nossas decisões e seguir para o caminho de vida que o reino de Deus coloca para a gente. Uma vez que nós entendemos, aprendemos bem o que é que Cristo Jesus espera
de cada um de nós, aí sim, os caminhos que nós precisamos seguir são abertos diante de nós, para a gente ter segurança, inclusive, de caminhar firme, convictos de que nós estamos seguindo os passos do nosso Mestre. Por isso é que nós precisamos não só dedicar tempo a aprender a palavra de Deus, como nós veremos inclusive, que uma vez que nós até aprendemos, mas deixamos de viver, a gente vai se perder nas diferentes rotas que esse mundo maluco apresenta para a gente. Mas ao mesmo tempo é verdade, que firmes naquilo que Cristo Jesus nos ensinou, nos princípios eternos de Deus para nós, aí sim nós teremos clareza, não só de seguir os caminhos, mas como dizer para um monte de gente, vem comigo por aqui, porque é o caminho que Deus espera de nós. Por isso, o título da nossa mensagem hoje são as 3 decisões do reino. 3 decisões que aparecem diante de nós naquilo que Jesus está nos ensinando. Mas antes de seguir, eu preciso recapitular algumas coisas com você, para que faça sentido todo. Esses últimos versos, do verso 13 até o final do capítulo 7, é a conclusão daquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Então, nós só conseguiremos entender bem aquilo que Ele está orientando para a gente, quando a gente sabe tudo aquilo que veio sendo construído. Porque, propositalmente, Jesus vem trazendo, construindo um caminho, uma sequência de pensamento, para que nós pudéssemos nos encontrar nas palavras dEle. Começa lá no capítulo 5, tratando sobre o caráter, a pessoa dos discípulos. Os bem-aventurados, aqueles que são felizes, aqueles que são completos ao seguirem aquilo que Deus espera de nós através do ensino de Jesus. Depois, os mesmos discípulos encontram o seu lugar no mundo e no plano do reino de Deus, quando aprendem que eles são, por exemplo, o sal da terra e luz do mundo. Sabendo qual é o seu lugar, o seu nível de influência dentro do reino de Deus e na nossa sociedade hoje como um todo. Depois Jesus nos ensina que tudo aquilo que Ele está ensinando não invalida, por exemplo, o Antigo Testamento, mas abre um olhar para uma nova aliança e para um novo reino estabelecido, que requer agora os seus princípios a serem obedecidos pelos seus discípulos daquela época, por nós aqui hoje e por todos os seus discípulos ao longo da história até que Ele volte. Depois a gente aprende como é que a gente se comporta, como é que a gente vive na sociedade como um todo. Jesus não somente reafirma princípios importantes, mas Ele abre agora novos olhares para a gente. Então, ao se tratar de homicídio, a preocupação não é mais que eu pegue uma faca e coloque no peito de outra pessoa necessariamente. Obviamente, isso ainda continua sendo, por vários motivos errados, inclusive pelos princípios do próprio Deus. Mas uma vez que eu começo a tratar o outro, o meu próximo, com ódio, com mágoa, eu já o matei em meu pensamento, e isso para Jesus é tão pecado quanto. Nossa situação piora um pouquinho, a régua sobe um pouco, mas essa é a ética do reino de Deus. Nós aprendemos depois, por exemplo, que ao olhar para outra pessoa com desejo, nós já estamos adulterando no nosso coração. É tão ruim quanto a consumação do ato do adultério. E aliás, nenhum adultério acontece carnalmente sem antes ser acontecido mentalmente. O desejo guardado, o desejo escondido, ele depois só é, de certa forma, concretizado. Mas esse desejo escondido na mente já não é algo que os discípulos de Jesus devem manter ou se ocupar mantendo-se assim. Depois a gente aprende a respeito das leis, divórcios, juramentos, a questão da nossa relação com o outro quando nós somos prejudicados. Nós temos a difícil incumbência de amar e orar, dedicar um certo tipo de afeto àqueles que se colocam como sendo inimigos nossos. Nós aprendemos como é que nós ajudamos outras pessoas ou lidamos com... Perdão. Mateus, eu vou trocar aqui, tá? Porque esse negócio está escorregando hoje. Oi. Boa. Tá bom aí? Melhorou? Assim, eu não ficar agoniado mexendo, nem vocês agoniados com mexendo nesse negócio, né? Por favor.
Muito bem, nós aprendemos então como é que nós lidamos diretamente com atos, ações de misericórdia com outras pessoas. Como é que ajudamos o próximo, quais são os critérios que Jesus espera de nós. Nós aprendemos o que envolve a oração dos discípulos de Jesus, a respeito do jejum, mas principalmente dessa vida particular, secreta, privada, entre Deus e os seus discípulos e Deus. Nós mensuramos riquezas a partir do que Jesus ensinou, nós aprendemos a viver com fé, nós aprendemos a descansar o nosso coração no Senhor que provê todas as coisas. Depois aprendemos como lidar aqui no meio da reunião dos discípulos, em relação a entender o que é o julgamento, o que nós não devemos e o que devemos fazer em relação ao outro. Nós aprendemos na semana passada que a nossa vida com Deus, principalmente nessa relação aberta de oração entre nós e o nosso Pai, ela é baseada por persistência, mas ela também tem um resultado. E agora, considerando tudo isso que Jesus já disse, ele finaliza trazendo para a gente essas 3 decisões que são importantes, e que para serem tomadas, nós precisamos nos identificar, e de certa forma, nos apropriar daquilo tudo que Jesus já veio colocando. Então, se nós nos identificamos, nós reconhecemos e nós desejamos fazer parte desse reino, ser cidadãos do reino de Deus, seguir aos passos de Jesus, nós precisamos, de certa forma, oficializar essa nossa decisão por Cristo Jesus, a partir de 3 decisões que são muito importantes e que nos impactam e nos influenciam ainda hoje. Então, as 3 decisões do reino de Deus para nós são apresentadas começando pela decisão a respeito da porta. E o verso 13 e 14, talvez um dos mais conhecidos desse final, diz para nós o seguinte, e hoje você vai ler bem aí comigo, tá? Então, por favor, fixe seus olhos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A primeira decisão que nós precisamos enfrentar, e nós precisamos responder a ela, é a decisão de tomar uma decisão. Por mais paradoxal que isso se apresente para a gente sabe bem que não tem como nós vivermos uma vida sem tomarmos decisão. Porque até a decisão de não decidir absolutamente é uma decisão que nós já tomamos. Em outras palavras, quando a gente quer viver essa vida meio pelar e pecar, uma vida meio medíocre, uma vida desproporcional em relação ao reino de Deus, nós estamos fora da decisão que um discípulo de Jesus precisa tomar, orientados pelo seu mestre. E isso acontece porque, a partir da metáfora que Jesus coloca para nós, e do ensino por trás disso, é entender que não existe ter uma vida de cidadão do reino de Deus, sem uma escolha e sem uma decisão que seja radical. Porque no fim das contas é isso que Cristo Jesus espera da gente. Tomar uma decisão radical não é você decidir viver uma vida meio maluca, tomada por aí. Do outro lado do mundo, lá no Oriente, quando nós olhamos para os crentes muçulmanos, por exemplo, crentes, nos ensinos de Alá, mas nós olhamos para os muçulmanos como um todo, eles entendem que há uma necessidade de radicalidade também a ser tomada dentro da sua religião. Mas não é a decisão radical de transformar a sua vida para alcançar o outro. A decisão para eles é inclusive de abrir mão da sua vida, em nome de um plano que Alá vem a ter na vida deles. E é isso que leva homens, adolescentes, e nós já tivemos tantos relatos de crianças a amarrarem bombas no seu corpo, irem para um centro urbano e se explodirem junto com outras dezenas ou centenas de pessoas. Para alguns isso é um tipo de radicalidade. Mas a radicalidade que Jesus espera dos seus discípulos, dos seus seguidores, é perder de fato a sua vida também. Mas não perder de um jeito terrorista.
Não perder de um jeito fatalista, mas entregar a sua vida em prol de viver o reino de Deus nessa terra. Na verdade, à medida em que nós abrimos mão da nossa vida, na verdade nós encontramos a verdadeira vida. Diz o apóstolo Paulo que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Esse é o abrir mão da nossa vida para viver a vida de Deus, de Cristo Jesus, manifesta em cada um de nós. É nós estarmos diante de uma decisão, de viver de uma forma qualquer, que leva à perdição. O destino já está dado para a gente, o spoiler já foi colocado. Ou nós decidimos, conscientes do que estamos fazendo, de optar por uma vida radical, que abra mão de muitas das coisas que nós achamos que sejam boas, ou inclusive valorizamos em algum momento, para optar, viver radicalmente os ensinos do reino de Deus, hoje, aqui entre nós. Todo o Sermão do Monte, meu irmão, é muito mais do que uma filosofia ética, é muito mais do que um tratado sobre costumes e estilo de vida, mas é uma ideia própria de Cristo Jesus, a ser personificada em cada um de nós. No tempo de Jesus, quando se pensavam em viagens, era muito diferente daquilo que a gente entendia hoje como uma viagem. Primeiro que para o mundo de Cristo Jesus, a viagem não era uma coisa de, por exemplo, um bate e volta na Praia Grande como a gente faz. Viagem era custoso, não somente num sentido financeiro, mas num sentido de desgaste do próprio corpo. Porque para ser considerada viagem, em primeiro lugar, você precisaria pelo menos passar 2 dias na estrada. E não é 2 dias num carro com ar-condicionado e direção hidráulica. Mídia para você assistir um filme e se distrair, e um som legal para você ir cantando da onde você está para onde você está indo. A ideia de viagem para aquele tempo era literalmente uma carroça, amarrada na grande parte em um jumento, porque cavalo era coisa do alto escalão do exército, era coisa para gente rica na maioria das vezes. Você amarra a carroça num jumento, taca a família toda lá em cima, e em um tempo onde não se tinha muitos níveis de segurança, meus irmãos, a única coisa que ficava para trás, provavelmente, era o esqueleto da casa. O resto você tinha que levar junto, porque senão na volta você não ia encontrar nem o cheiro dos seus pertences lá onde você morar. Então viagem é amarrar uma carroça num jumento, colocar a família toda, geralmente grande, em cima da carroça, desmontar tudo aquilo que você tinha, colocar na carroça e começar uma empreitada de pelo menos 2 dias, em um deserto cheio de pedras, animais, assaltantes e ladrões, e toda sorte de risco que aparecia diante deles. E a questão do que Jesus está colocando dentro dessas viagens, é que, quando você chegava em uma cidade, provavelmente você chegaria em algum portão para entrar no centro urbano da cidade. E quando você chegava em um portão ou porta, inclusive, você encontra dentro do texto bíblico várias e várias situações que aconteceram nas portas da cidade. Você encontra no Antigo Testamento fortificação e batalhas pelo reino nas portas da cidade. Você encontra os salmos dizendo: abram-se portas eternas para que entre o Rei da Glória. A mesma ideia daquilo que eles viam diante dos seus olhos. E quando você chegava em uma cidade, haviam portas maiores, por conta do volume de gente, mas dependendo para onde você fosse, você seria submetido a portas que eram portas menores. E qual é o problema com a porta menor? Que em uma viagem, com um monte de gente dentro de uma carroça, ou em cima de uma carroça, sendo guiado por um jumento, cheio de coisa atrás dela, para você passar pela porta que era estreita, as portas curtas, muito provavelmente, você precisaria deixar uma grande parte dos seus pertences para trás, para você conseguir chegar onde você precisava chegar. Pensa aí, você deixaria todos os seus pertences em cima de uma carroça, para entrar numa cidade por uma porta estreita de passar? Você faria isso? Eu provavelmente mesmo não. Eu já trouxe tudo que era para não correr o risco de perder lá. Eu vou vir até aqui para correr o risco de perder aqui, onde é que eu estou?
E a questão, dentro da metáfora que Jesus usa para nós, meus irmãos, é justamente entender que para que nós tenhamos essa entrada no reino de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, já não ignorar a porta estreita. Nós precisamos de esforço para passar pela porta que é estreita. Nós precisamos estarmos dispostos a deixar muita coisa, inclusive que a gente acha importante para trás, para que a gente possa passar e chegar onde a gente quer chegar. Por isso que dentro da proposta de Jesus, para nós andarmos no contrafluxo do mundo, mais uma vez nós precisamos encontrar e passar pelo contrafluxo de toda a galera que está optando pelo caminho mais fácil e inclusive mais óbvio, para nós trocarmos a lógica e radicalmente decidirmos entrar pela porta que custa alguma coisa para a gente. Entrar pela porta que exige que os nossos pressupostos para a vida como um todo, as nossas preferências, os desvios do nosso caráter que levam a gente a desejar todo e qualquer tipo de coisa fiquem para trás, para que passando por essa porta que ninguém quer passar, a gente lá no final encontre a vida com Cristo Jesus. A gente passe pela porta para entender que aquilo que parece perda, na verdade é ganho. Aquilo que hoje é custo, lá depois da porta, é lucro para aqueles que são discípulos de Jesus. É preciso querer viver com Jesus, meus irmãos. É preciso desejar o reino de Deus com todas as nossas forças. Porque se a gente não faz isso, a gente vai pela porta que todo mundo passa. E a porta que todo mundo passa é aquela porta em que aquilo que a gente quer levar, a gente leva com a gente. E meus irmãos, a gente vive uma época que até mesmo aqueles que entendem que são parte do reino de Deus, estão amplamente dispostos a enlarguecer um pouco as portas, para ficar um pouquinho mais fácil de viver a vida do Evangelho. E a gente esquece, queridos, que se dependesse da nossa vontade própria para sermos parte do reino de Deus, muito provavelmente a gente não ia estar aqui não. Muito provavelmente a gente ia preferir qualquer outro tipo de coisa, meus irmãos. Por isso que a conversão, esse chamado maravilhoso, gracioso e amoroso de Deus para nós, só é possível porque um dia Deus nos olhou e Deus escolheu derramar graça sobre nós e nos chamar para esse reino tão perfeito que é o reino dele, para que a gente vivesse essa vida espetacular, que para todo mundo parece ruim, mas que para a gente é a melhor vida que tem. É a graça de Deus que nos alcança no mais improvável da nossa vida e abre os nossos olhos para que essa decisão radical em escolher o caminho de Cristo Jesus e o caminho da galera seja tomada, para que a gente enfrente todo o fluxo e se esforce agora para andar e continuar dentro dessa porta que é estreita, mas que está aberta diante de nós pelo nosso Deus. E entenda que na maioria das vezes, nós tendemos a colocar situações que aparecem na nossa vida, e inclusive uma defesa de uma vida desgraçada nesse mundo, em nome de Cristo Jesus. Nós já falamos sobre isso, mas nunca é demais lembrar. Porque, meu irmão, a vida nesse mundo não é fácil. A vida nesse mundo apresenta para a gente uma série de dificuldades, desafios e de problemas. Mas, meu irmão, Cristo Jesus morreu na cruz por nós, para que a gente não somente tivesse condição de viver uma vida digna, ainda que em um mundo cheio de pecado, como a gente tivesse a possibilidade de minimamente ser feliz nesse mundo. Não use essa metáfora da porta estreita para achar que a sua vida tem que ser feita só de desgraça, não, meu irmão. A gente vive a vida com Deus como se fosse uma vida penosa, uma vida de sofrimento, uma vida que a gente precisa, inclusive, procurar sofrer, porque para ser crente tem que sofrer, para ser crente a gente tem que chorar, para ser crente a gente tem que ser ameaçado o tempo todo, para ser crente o inimigo tem que se levantar todo dia diante da gente, senão a gente não é crente de verdade. E meus irmãos, aquilo que Jesus está ensinando para a gente é justamente mostrar o valor que nós podemos dar enquanto estamos nesse mundo, para entender inclusive que Ele é tão bom, tão gracioso, que no meio do caminho da porta estreita,
vivendo com fidelidade a gente, uma vez que a gente vive com fidelidade a Ele, mesmo no caminho estreito, nós seremos o povo mais feliz desse mundo. Porque o que importa para a gente não é o caminho não, meu irmão. O que importa para a gente é aonde a gente vai chegar. E uma vez que o destino está certo, você tem todas as razões do mundo para ser a pessoa mais feliz desse mundo, vivendo aquilo que realmente importa. A preocupação de Deus com a gente e os caminhos que a gente toma se apresenta aqui, mas ela chega para a gente de outras maneiras. Se a gente olha para o Antigo Testamento, aquilo que Deus apresenta ao seu povo por meio dos profetas, e geralmente em situações de crise, expõe para a gente dois caminhos que aparecem. Digam a esse povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Duas escolhas possíveis para o povo de Deus. Depois, no Salmo 1, que a gente conhece quase de cor, a mesma ideia está colocada para a gente. Vamos ler juntos? Pois... Salmo 1:6. É a mesma ideia. Nós temos agora caminhos que não só se apresentam, mas pessoas que tomam os seus caminhos, e Deus tem uma consideração a respeito disso. E para estreitar, ou melhor, apontar mais para o caminho perfeito, o próprio Jesus usa a mesma metáfora a Ele mesmo. Vamos juntos de novo? Respondeu Jesus: mais uma vez, o caminho colocado diante de nós, e um único caminho aberto para que a gente siga. Essa decisão, meus irmãos, pelo reino de Deus, ela é radical, porque não existe meio termo, não existe terceira via, não existe atalho, não existe cortes de caminho, ou é um, ou é o outro, simples assim. Não dá para viver uma vida no reino de Deus dando dois passos ao contrafluxo e depois 3 no fluxo do mundo. 5 passos em contrafluxo, mais 20 a respeito do fluxo que o mundo está tomando. O que Deus espera de você é que você não somente decida, mas decida com convicção. Se o caminho que Deus preparou para você é o melhor que existe, meu irmão, então firme os seus pés no caminho, para que você não viva uma vida medíocre com Deus, mas para que você aproveite ao máximo essa vida ainda na terra, que já representa o reino de Deus. Amém? É uma decisão que você precisa tomar. A segunda decisão que nós precisamos tomar é pela avaliação dos frutos. E agora o verso 15 ao verso 20 apresenta para a gente um novo tipo de olhar que nós precisamos ter, também apurado, mas que é igualmente importante para a gente. Eu quero pedir que você leia o verso 20 comigo, olha aí na sua Bíblia. O verso 20 diz que assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. À medida em que Jesus está preocupado com a decisão pelo caminho que a gente vai tomar, agora Jesus está preocupado em nos orientar pelos ouvidos, ou melhor, por aquilo, por quem e por o que nós vamos dar ouvidos em meio à nossa caminhada com Ele. O que Jesus está apresentando para a gente era tão realidade no tempo dele, quanto foi no tempo da igreja, chamada igreja primitiva, como foi também no tempo das cartas do Novo Testamento. E 1 João, carta aos Colossenses, carta aos Gálatas, todas elas foram escritas, por exemplo, para desmistificar, ou então para desconstruir ensino de falsos mestres. E Jesus então compara esses falsos mestres como lobos tentando se infiltrar, ou muitas vezes infiltrados, no meio das ovelhas. E meus irmãos, parece que Jesus estava já olhando e já fazendo um diagnóstico do tempo que a gente vive hoje. Porque a gente tem pastor, profeta, bispos, apóstolos, para tudo que é tipo de gosto e para tudo que é tipo de público. As maiores loucuras que a gente poderia ouvir, a gente ouve em nome de Deus.
Essa semana, eu estava passando em algum vídeo do YouTube que alguém me mandou, e aí eu nem sabia que dava para fazer live pelo YouTube, e apareceu lá uma live e já me encaminhou para aquele negócio lá. E me chamou a atenção porque era um menino novo, devia ter no máximo 15 anos, mas assim, no máximo do máximo 15 anos. E quando a live lá abriu, ele estava girando e falando aquilo que a galera chama de línguas, de anjos, línguas espirituais. E aquilo me chamou a atenção, primeiro porque é um menino novo e provavelmente fazendo uma coisa que ele nem sabia por que ele estava fazendo. E aí tinha uma galera lá no chat que foi subindo dizendo, falso mestre, falso apóstolo, que o nome dele era apóstolo fulano de tal. É um falso apóstolo, Deus vai te pegar, Deus vai cobrar e tal, e aquela coisa toda. Ali no público com tanta gente vendo e criando barreiras. Mas enfim, o que me chamou mais atenção depois disso foi que ele começou a profetizar uma série de doenças na vida daqueles que estavam falando contra o ministério dele. E ele começou a dizer pelo nome, fulano de tal, você vai ter câncer na sua língua pelo que você está falando. Aí eu acho que ele fez uma leitura melhor, ele falou para o outro, né, fulana, você vai ter câncer na mão pelo que você está digitando aí e tal. E o outro, você teve um que chegou a ser cômico, que eu nunca imaginei alguém profetizar leptospirose na vida de outra pessoa. Ele foi soltando o que ele tinha de repertório lá. E aí, você já tinha ouvido isso? Eu nunca vi alguém profetizar leptospirose. E meus irmãos, chegou o momento em que ele leu um comentário chamando ele de falso mestre. Ele disse que ele era, na verdade, o mestre verdadeiro, o apóstolo entre os apóstolos, porque quem organizou o momento em que ele foi ungido foi o próprio Jesus. Ele foi tomar banho, e no banho ele estava cantando louvores a Deus. E como Deus habita no meio dos louvores, Deus se fez presente enquanto ele cantava no chuveiro. E aí Jesus apareceu na frente dele. E aí Jesus falou assim, meu filho, eu vou te separar para uma missão muito importante. Você vai ser o apóstolo dos apóstolos nesse tempo em que você está vivendo. E eis que nesse momento, eu coloco um anjo dentro do chuveiro. E essa água que recai sobre você é a minha unção. E agora, pós-banho, você é um apóstolo com um grande ministério para o tempo em que você está vivendo. Eu confesso a vocês que depois que eu me matei de dar risada, eu demorei para recuperar da leptospirose. Depois que eu terminei de morrer de dar risada, meus irmãos, eu fiquei com tanta dó daquele menino. Porque o pior de tudo é que ele estava convicto do que ele estava fazendo. Ninguém vai para um meio desse para se expor do jeito que se expõe só pela brincadeira, não. Para ele estava fazendo o que ele devia estar fazendo. E provavelmente, aquele menino foi ensinado por alguém que aquilo é o que ele deveria fazer. E a gente soma a essa experiência tantas outras, de homens e mulheres, que vão para redes sociais, que vão para qualquer tipo de plataforma, para ensinar qualquer tipo de bobagem, e ensinar falando em nome do Deus que é dono do reino a quem nós servimos. Se lá no começo do capítulo 7, nós fomos ensinados a não exercer julgamento, no sentido de determinar se é ou não do povo de Deus, no meio da igreja, agora Jesus está invertendo a moeda e dizendo que em relação àqueles que são mestres, a esses vocês devem sim julgar. E o meio pelo qual vocês vão julgar são os frutos que essas pessoas dão. E parece que nós queremos o outro lado da moeda. É mais fácil a gente olhar para alguém aqui entre nós e por qualquer preconceito que seja, querer apontar o dedo e dizer você é crente ou você não é crente. Difícil é a gente estar tão embasado, tão estruturado, tão edificado sob o ensino de Jesus Cristo, a ponto de olhar para alguém que se diz mestre do reino de Deus e ter clareza o suficiente para dizer, você não fala em nome de Deus. Isso é o que Jesus espera de nós.
E meus irmãos, eu confesso que particularmente essa é uma preocupação que toma o meu coração em muitos momentos. E eu peço licença para abrir o meu coração para vocês nesse momento. Queridos, a minha preocupação não é com aquilo que você escuta de quinta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite e nas programações aos sábados aqui dentro da nossa igreja. Porque aqui dentro da nossa igreja, no meio do nosso corpo aqui, nós temos professores que são homens de Deus e mulheres de Deus. Vocês concordam comigo? Nós temos homens e mulheres que se dedicam a semana inteira para trazer o melhor que eles podem de elucidação da palavra de Deus para nós aqui. Os líderes da nossa igreja são igualmente homens e mulheres de Deus, que se preocupam tanto com o corpo de Cristo, que dedicam muito mais energia, muito mais empenho, são muito mais cobrados, inclusive por mim, investem muito mais, geralmente, do que grande parte da igreja. E isso porque eles entenderam que Deus os separou nesse tempo para a liderança, e eles resolveram fazer isso com amor e com carinho. E os líderes da nossa igreja são homens e mulheres de Deus. Os diáconos da nossa igreja também da mesma forma. São homens de Deus que trabalham fielmente aqui na nossa igreja. São homens experimentados pela vida e, inclusive, homens selecionados e reconhecidos pela nossa própria igreja. Quando nós olhamos para Ronald, Alvarino, Celso, Eliseu, Alexandre, alguém tem dúvida que são homens de Deus? São pecadores? Muito. Brincadeira. Mas da mesma forma, irmãs, eles são exemplos de fé para a gente. São exemplos de comprometimento com a igreja de Jesus. A gente não nega isso. Eu não quero ficar jogando confete em mim, não. Mas eu desconfio que eu também não seja um falso mestre, né, dentro das minhas falhas que eu tenho aqui. E, inclusive, quem está constantemente julgando tudo que eu faço ou deixo de fazer são vocês. Porque se chegar o dia, e que Deus me livre em nome de Jesus de qualquer coisa disso, que eu resolva abandonar minha família, que eu resolva inverter minha cabeça na fé, que eu venha ensinar qualquer besteira aqui, vocês, irmãos, têm o compromisso com Cristo Jesus de me mandar embora daqui. São vocês que têm esse compromisso. Não é por preferência, não é por gosto, não é por idade, mas por ensino da palavra e frutos do meu ministério. O dia que meus frutos forem podres, em nome de Jesus, eu peço para vocês, me mandem embora daqui, porque o que vale é a igreja de Jesus. Simples assim. Então, dentro da nossa igreja, queridos, eu confesso que eu fico muito tranquilo com tudo aquilo que acontece. O que me preocupa mesmo é a sua vida de segunda a sexta-feira. Meus irmãos, tem hora que eu abro o Instagram e eu vejo postagens ou repostagens que, sem brincadeira, eu paro na hora o que eu estou fazendo e eu intercedo pela vida de alguns irmãos tão amados aqui da igreja para dizer: Jesus, toca na mente dessa pessoa. A gente parece que gosta do evangelho triunfalista, irmãos. A gente gosta de entender que tudo é vitória, 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 inclusive ao custo do ensino verdadeiro da palavra de Deus. A gente acha que o evangelho chamado coaching, cheio de frases preparadas para deixar você um pouquinho mais feliz, é suficiente para sustentar a nossa fé. E, meus irmãos, não é não. Não é. E, inclusive, para alguns com muito amor e carinho, e graças a Deus acolheram a minha palavra com muito carinho também, eu precisei ligar e dizer, falar: meu irmão, em nome de Jesus, apaga essa postagem. Olha quem é que você está seguindo. Observa a vida dessa pessoa. E não é por um ciúme pastoral, ainda que esse exista, eu não posso mentir não. Pensa alguém que morre de ciúme de você, sou eu. Nossa, eu amo vocês, como é que eu não vou ter ciúme de vocês? Eu tenho mesmo, confesso aqui de vocês. Mas a questão, meu irmão, é que eu entendo que me ouvir domingo após domingo, eu espero que seja bom em alguma medida, mas chega um tempo que cansa. Eu entendo que ouvir a verdade do evangelho exposta de maneira diferente é muito bom.
Inclusive, eu tenho o prazer de indicar para você uma lista de canais do YouTube, seja de pastores ou igrejas, que vão edificar muito a sua vida, assim como edificam a minha. Não há problema você ouvir outras pessoas, não. Isso é bom. O problema é você não exercer o julgamento bíblico sobre quem é que você está ouvindo. Porque convenhamos que à medida em que nós deixamos algumas palavras, algumas direções, algumas frases entrarem na nossa cabeça, nós começamos a ser moldados por ela. Nós somos diretamente impactados pelo o que e por quem a gente ouve. E meu irmão, a sua responsabilidade não é nem comigo, por mais que eu espero que por carinho você faça, mas a sua responsabilidade diante do Jesus que nos trouxe para o seu reino é exercer o julgamento e entender que existe sim pessoas, palavras que você deve rejeitar da sua vida. Você deve apagar da sua lista de escolhas. Você deve sim deixar de seguir. Porque essa mesma decisão radical que nós tomamos no caminho, para escolher o caminho, é a decisão radical que nós precisamos, inclusive, assumir um compromisso com Cristo Jesus, de não patrocinar, não dar audiência, não dar likes, não seguir gente que milita contra a causa do Evangelho. Aqueles que são fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, a esses sim, nós devemos compartilhar e fazer isso com gosto. Mas aqueles que não são, meu irmão, o seu compromisso é negar essas pessoas. E pastor, você vai fazer uma lista de pessoas a quem eu não devo seguir? Não. O compromisso de conhecer as Escrituras também é seu. A gente fornece tudo aquilo que você precisa aqui na nossa igreja. Agora você precisa querer também. Você precisa mergulhar no reino de Deus e radicalmente analisar o fruto das pessoas a quem você ouve e rejeitar categoricamente todos aqueles que são falsos mestres. A esses, a própria metáfora de Jesus, são como uma árvore inútil que vai ser queimada. E essa é uma metáfora em toda a teologia bíblica para a condenação no inferno, inclusive. Mas existem aqueles que conduzem você, te ajudam a andar pelo caminho, para que você encontre a vida do reino de Deus. Não analise pela estética, porque falso mestre geralmente é bonitinho, se veste legal. Eu estou tentado a fazer algumas críticas que eu não farei. Mas nenhum falso mestre vai chegar para você dizendo: oi, eu sou um falso mestre. Bora produzir heresia? Ninguém vai falar isso para você. Aprenda os critérios e olhar os frutos, para que você tenha de fato base suficiente para ser edificado, inclusive por outras pessoas, mas com um compromisso fixo com o reino de Deus. E isso leva a gente ao terceiro ponto e a última metáfora que Jesus coloca para a gente. Nós precisamos decidir pela nossa identidade nele. E eu queria que você lesse comigo esses últimos 2 versos, por favor. Aliás, os últimos 2, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse terceiro confronto ou decisão que Jesus coloca para a gente tem muito a ver com o que nós vamos decidir assumir por nossa identidade, ou decidir não assumir por nossa identidade. E aliás, das 3 metáforas que Jesus coloca para nós, para mim essa é uma das mais chocantes, e talvez seja para a gente como um todo. Porque entender que existam pessoas que não fazem parte do reino de Deus, que andam e seguem o fluxo do mundo como um todo, não é novidade para a gente, concorda? Não é novidade para a gente que existam pessoas que serão condenadas ao inferno por toda a eternidade. É surpresa para você isso? A Bíblia já nos adiantou.
Mas o que acaba sendo um pouco mais surpreendente, um pouco mais chocante, é que Jesus não está olhando na posição de alguém que está dentro do reino de Deus, olhando para o fluxo do mundo e dizendo, olha lá, gente que disse que fazia parte do reino, não faz, e está indo todo mundo em filinha indiana para o colo do capeta. O olhar de Jesus é o contrário. É Jesus dentro do povo do seu reino, olhando para dentro daqueles que dizem ser parte do reino, e dizendo que dentro desses que falam que são do reino, haverão aqueles que serão condenados no fim dos tempos. Em outras palavras, existem aqueles que vivem, simpatizam, acham até bonitinho a ideia do reino de Deus, mas que para só por aí, que não fazem parte do reino de Deus. E, meus irmãos, isso leva a gente agora a fazer uma outra análise e um outro julgamento, no melhor dos sentidos, não apenas dos falsos mestres, mas também do nosso próprio coração. Porque quando Jesus constrói aquilo que ele está dizendo, ele usa uma colocação proposital extremamente religiosa. Essa ideia de dizer, Senhor, Senhor. Ou em outro lado, Jesus repete propositalmente, naquele dia, e essa é a referência ao dia do juízo final, muitos dirão de novo, Senhor, Senhor. Que é essa identificação que Jesus faz? Nada mais é do que o verbete gospel daquele tempo, religioso, dos que, de certa forma, se colocavam na posição de serem parte do povo de Deus. Era a colocação repetida daqueles que iam, por exemplo, orar, daqueles que clamavam. Em uma outra tradução, você encontra em Lucas 18, quando Jesus conta uma história de um fariseu e de um publicano fazendo uma oração, e aquele que é falso, que faz a sua oração da arrogância, a oração teatral diante dos outros, usa a mesma expressão, Senhor, Senhor, estou diante do Senhor, estou reconhecendo quem o Senhor é. É a ideia de usar as palavras, o nosso cacuete gospel, e achar que dizer com a boca já vai fazer da gente parte do reino de Deus. É verdade que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que se crermos e confessarmos com a nossa boca que Cristo Jesus é o nosso Senhor, nós seremos salvos. Isso é excelente. Mas palavra simplesmente vazia não nos faz parte do reino de Deus, mas nos coloca na lista daqueles que falam como falam os crentes, que às vezes se comportam como se comportam os crentes, que usam os jargões que os crentes usam também, mas que no fim dos tempos, meus irmãos, vão ser expostos com o seu coração muito mais longe do reino de Deus, do que parte do reino dele. E há muita gente que fala graça e paz, e vai para o inferno no fim dos tempos. Há muita gente que não diz tchau, mas diz Deus te abençoe, e vai para o inferno do mesmo jeito. Há muita gente que fala que a luta é grande, o inimigo está se levantando, a prova é difícil, a porta é estreita, olha aí, que está tão longe do reino de Deus, que precisa ser reencontrado. Meus irmãos, creia que nós já vivemos e continuaremos por um tempo a viver a realidade de uma igreja cristã, brasileira, inclusive batista, que nós precisaremos dedicar esforço para pregar o evangelho para aqueles que dizem que já são crentes. E a questão do que Jesus está colocando para a gente, não é a gente, mais uma vez, procurar quem é que são esses que diz Senhor, Senhor, mas que serão condenados. Mas é de colocar o nosso coração diante do Senhor e analisar, será que eu não estou achando que sou crente, mas estou meio longe do reino de Deus? Será que eu não vivo no meio daqueles que são cidadãos do reino, mas eu ainda não sou? E meus irmãos, tenha certeza que quando nós analisamos, e nós nos encontramos como sendo cidadãos do reino de Deus, nós somos confortados pela certeza de que o nosso Deus está com a gente e continua nos abençoando em todo momento. E quando a resposta do Senhor for o contrário,
nós não seremos aqueles que precisam se desesperar, mas nós somos aqueles que se entregam mais uma vez a Cristo Jesus de forma definitiva, consciente e radical, sabendo que a graça é sobre os pecadores e inclusive sobre aqueles que se achavam crentes até hoje, mas que na verdade não são. A boa notícia é que quando nós nos achamos longe do reino de Deus, ainda há um caminho aberto pela cruz de Cristo, que nós podemos seguir e encontrar no fim dos tempos o nosso Senhor. E ao invés dele dizer, sai daqui de perto que eu nem sei quem você é, nós seremos recebidos de braços abertos pelo Cristo Jesus que entregou a sua vida por nós. O apelo a você crente é que se você não é tão crente assim não, dá tempo de você ser. Não desperdice a oportunidade. Você precisa decidir definitivamente se você é um membro do reino de Deus, um cidadão do reino dos céus, ou se você só acha legal esse negócio de viver perto de Jesus. A linha que separa entre um e outro está descrita para a gente no final do verso 21. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é aquele que entra no reino de Deus. Não apenas é conhecedor do reino dos céus, mas o dono, o Deus do reino ao qual nós servimos, também nos conhece, nos chama pelo nome, nos chama de filhos amados dele, nos restaura para viver uma vida decente nessa terra, como membros do reino de Deus. Essa é a colocação que Paulo coloca quando ele está escrevendo aos Coríntios. Ele vai fazer uma reflexão a respeito de algumas séries de dificuldades, e ele vai dizer depois, no verso 3 do capítulo 8 de 1 Coríntios, quem ama a Deus, este é também conhecido por Deus. Amar a Deus não é dizer que ama, mas amar a Deus é entregar a sua vida a Ele, assumir as responsabilidades do reino e demonstrar o maior amor de todos, que é ser um discípulo que não se esconde atrás de nada, mas que aberta e escancaradamente diz para quem quiser saber e vive da forma que vive um cidadão do reino dos céus. Que Deus olhe para a gente e encontre alguém conhecido por Ele também, em nome de Jesus. Você precisa decidir o caminho que você vai seguir. Você precisa decidir quem você vai ouvir e quem você vai rejeitar. E você precisa decidir qual é o seu lugar no reino de Deus. Não deixe isso ser só uma retórica de reflexão, mas decida, inclusive, ter um tempo de reflexão, se posicione no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que por graça e por misericórdia oriente o nosso caminho, oriente, Senhor, a nossa mente, clareia, Senhor, as decisões que nós precisamos tomar em relação àquilo que tem a ver com o Teu reino, Pai. Nós sabemos que pode parecer não ser o mais atrativo, mas o caminho que o Senhor nos propõe para seguir é o melhor que existe e conduz ao Senhor, que é quem nós ansiamos encontrar, Pai. Ó Deus, nós somos levados pela nossa pecaminosidade, pelas nossas falhas, a querer ouvir aqueles que dizem o que nós queremos, e a nos encantarmos por uma série de coisas que não vêm do Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos tão edificados e tão baseados na Tua palavra, a ponto de sabermos discernir quem é que fala e quem é que não fala em nome do Senhor, Pai. E também, Deus, como nós precisamos da Tua ajuda para assumir esse compromisso de sermos vistos e de sermos reconhecidos, mas vivermos como cidadãos do Teu reino, Pai. Ó Deus, que o Senhor oriente o nosso coração para que essas decisões que nós precisamos tomar sejam claras e sejam agradáveis ao Senhor, de uma forma, Pai, em que a nossa convicção é que apesar de quem nós somos, nós tenhamos certeza de que nós somos cidadãos do Teu reino, que já está estabelecido, e agora nós aguardamos pela consumação desse reino, quando o Senhor voltar para nos buscar, Pai. Nós queremos ter a alegria de saber que o Senhor voltará. Nós queremos ser cheios da esperança
de que essa vida não representa o todo, mas há uma muito melhor, que continua essa, na tua presença e dentro do teu reino, Pai. Por isso, fortalece o nosso coração, para que sejamos esses que viverão eternamente com o Senhor, Pai. Que o Senhor cuide do nosso coração, da nossa mente, das nossas dúvidas, das nossas aflições, e que sejamos tomados pela certeza, pela alegria, pela esperança, pela vontade de fazer parte do teu reino e vivê-lo hoje aqui nessa terra, Pai. Nos dá uma semana de bênçãos para a glória do teu nome e nos ajude a sermos cidadãos do reino, não somente aqui hoje, mas que amanhã, terça, quarta e até o próximo domingo, nós sejamos esses que representam ao teu santo reino, Pai. Pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, bondoso, amoroso, que abriu o reino para que pudéssemos viver, que a graça de Cristo Jesus, que nos trouxe para dentro desse reino, e que pela cruz abriu o acesso a Ti, Pai, e que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, que é o guia do nosso GPS, na nossa alma, para decidirmos da forma que agrada ao Senhor, sejam conosco hoje e eternamente. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que, se você puder, você fique de pé. Que você tenha uma semana de bênçãos, de vitórias em nome de Jesus. Que você passe na cantina em nome de Jesus. Hoje está especial o negócio lá. Mas que você seja cheio da convicção de que a sua missão não termina com o fim da nossa celebração, mas que começa a partir de amanhã. E assim como o Mateus já fez aqui na frente, dá um abraço em quem está perto de você, deseja uma boa semana, em nome de Jesus.